seus irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 4. Aleluia, glória a Deus. Êxodo 4, somente o versículo 24. Não, perdão, irmão, somente o 21. Êxodo 4, versículo 21. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E Yahvé ordenou a Moisés: quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão has de realizá-lo na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Amém? Podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, antes de falar a respeito do que acabamos de ler, eu queria dar um breve testemunho. Glória a Deus, aleluia. Em meio a esse tempo, assim como foi explanado aqui, minha sogra teve vitória e tudo, já contei aqui, mas o Senhor também me abençoou. Esse carro que está aí fora, ele é no nome da diaconisa Luciana. E assim, quando a bênção chega para o nome dela, chega para a minha vida também. Glória a Deus. No mês de janeiro, a gente foi pagar a prestação do carro e eu coloquei ela doida. Eu falei assim: Luciana, vamos pagar a prestação do carro porque senão a gente vai se perder. Estavam ficando duas prestações, a gente pagava uma e a outra ficava. Então a gente com medo ali, que é chato, irmãos. A gente ter um bem logo assim, a gente vê as coisas escapando do nosso controle. Mas nós temos um Deus que é fiel. O que eu quero dizer, irmãos? A gente estava numa situação que estava com a prestação atrasada. Quando eu perguntei para ela, ela falou assim: ô Nildo, eu já liguei lá, não tem prestação atrasada. Eu falei assim: vai, liga de novo, vai ligando aí, vai ligando até não querer mais aí. Chegou o mês de fevereiro, eu falei assim: Luciano, liga que está errado. Liga que está errado, E ali o dinheiro que era para pagar no mês, eu já falei assim: não, está errado, eu não vou pagar, porque senão vai pagar duas vezes. E ela sempre fazendo o controle: você fez o controle? Está aqui, Rodrigo, não foi paga. Eu falei assim: Luciano, então liga lá, para a honra e glória do Senhor. Estava lá tudo em dia e a gente com medo. Somente quem faz isso é o Senhor. Eu não sei o que Deus fez, mas eu creio no Deus que tudo pode. Com isso, irmãos, eu peguei, consegui uma bênção também. Aí nós não ficamos só com as parcelas em dia, como também nós conseguimos quitar o carro. E para honra e glória do Senhor, que eu falo que é honra e glória do Senhor, o Andrezão já está ali se abrindo todo ali. Para honra e glória do Senhor, o Senhor permitiu que eu tirasse um outro carro. Irmãos, quando foi no dia que minha sogra passou mal, eu já estava andando de ônibus, já tem 2 anos aí, e também isso não me diminui nada. Só que no dia eu estava tão cansado, no dia que ela passou mal, eu falei com a obreira Luciana, a diaconisa Luciana, eu falei assim: Luciana, hoje eu vou de carro, porque eu não estou aguentando. Estava passando o mês de dezembro todinho
já trabalhando todos os dias e é cansativo. Você chega meia-noite, no outro dia 7 horas da manhã, está lá, no outro dia você está lá de novo e assim vai, trabalha 24 horas e assim vai. Aí eu cheguei assim, hoje eu vou de carro. E foi justamente no dia que ela passou mal. Eu falei assim, Senhor, se o carro estivesse lá, tinha sido tudo tão mais fácil. Mas Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe, eu não posso ficar andando com o carro e deixar lá desguarnecido. Então faz o teu mover aí, Pai. Aí Ele permitiu que eu tirasse um outro carro. Aí quando eu vi assim, eu falei assim, quando eu estava bem ali, eu falei assim, Senhor, eu ainda não testemunhei. Aí quando a irmã Elisângela louvou aqui, eu falei assim, Senhor, muito obrigado. O Senhor tem suprido todas as coisas na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso, irmãos. Que até para vir para a igreja, às vezes eu estava aqui, minhas meninas me ligavam para poder pegá-las na faculdade, para poder ir para casa mais cedo, para o outro dia ir trabalhar, e envolve uma grande coisa. Irmãos, e eu profetizo na vida de cada um de vocês aqui, não é só um não, porque todo mundo tem que ter dois, sabe por quê? Porque chega as coisas da igreja, às vezes o marido vai para um lado, o filho vai para outro, a esposa vai para outro, e a gente tem que fazer a obra do Senhor. A gente tem que fazer, e já estou entrando na pregação, e a gente tem que fazer as coisas para o Senhor. Sabe por quê? A gente pensa que hoje 2 carros na vida de uma família é luxúria, não é, é a necessidade. É a necessidade, tem que ter. E é Deus que nos abençoa dessa forma, irmãos. Ele consegue, só Ele aqui para fazer um extraordinário nas nossas vidas. Amém? E assim, mais uma vez eu falo, o Senhor foi comigo mais uma vez. Irmãos, aqui no capítulo 4 de Êxodo, o registro aqui é de quando Moisés retorna para o Egito. Peraí, ele não sofreu lá no Egito? Ele não estava sofrendo perseguição lá no Egito? Por que ele ia voltar? Ele mesmo se questionou. Ele se questionou a Deus e falou assim, mas peraí, estão querendo me matar lá e eu tenho que voltar lá? Mas eu já falei aqui hoje, Deus Ele supre todas as coisas, todas as necessidades das nossas vidas. Ele é capaz de chegar e aniquilar os nossos inimigos. Sumir com os nossos inimigos. Ele é o único que pode isso. Ele pode também colocar no coração, assim como Ele colocou no coração de Faraó, de endurecer o coração. Mas sabe por quê? Deus, a gente às vezes até questiona, mas espera aí, Deus endureceu o coração de uma pessoa? Como é que é isso? Não, irmãos. Sabe por que isso acontece na vida do homem? Do coração endurecer? É natureza humana. Nós somos ruins, irmãos. Nós temos um coração duro. Mas nessa noite, o Senhor está aqui para dizer assim, ó, eu sou o Deus que coloca a mão no coração de cada um e transforma esse coração de pedra em um coração de sangue de Jesus. Um coração que é quebrantado para o Senhor, que é quebrantado para as coisas do céu. Amém? E Êxodo 4, quando o Senhor coloca Moisés nessa posição, Ele quer dizer assim, Moisés, você pode ir lá, voltar no Egito e fazer o que eu já falei que você tem a condição de fazer. Mas mesmo assim, Moisés ele pega e fala assim, ei, Senhor, eu não consigo nem me expressar direito. Tem como usar alguém para me ajudar? Assim como Ele usou Arão na vida de Moisés, Ele pega e fala assim, tá, eu vou usar também, vou colocar uma pessoa, você pode ficar tranquilo, que vai ter uma pessoa do seu lado para te ajudar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, glória a Deus. Deixa eu voltar ao culto de domingo aqui. Teve algumas pessoas que receberam algo do Senhor. E teve um momento que o Senhor falou claramente assim, ó, o que é falado no altar, se a pessoa tiver com os olhos espirituais abertos e com o coração quebrantado, já começa a receber. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar. Ele vai chegar um dia assim e vai falar assim, ei, Cleber, você sabe o que eu te entreguei?
Então, faça. E aí, Cleber, você vai fazer ou não vai fazer? Meu Deus. Ei, você aí também que está ouvindo, você lembra do que eu te falei naquele dia? Por que você vai correr? Não adianta, irmãos. Quando a promessa de Deus chega para nossas vidas, não adianta correr. As promessas do Senhor, olha só, o louvor que a Elisângela colocou aqui, quando ele fala de Jó, Jó era um homem rico. Jó era um homem rico. Ele tinha tudo na vida. Mas aí Satanás pegou e falou assim: quero ver se eu chegar e botar a prestação atrasada no carro dele, se ele vai continuar te adorando. Eu quero ver se no dia que a sogra dele passar pelo vale da morte, ele vai continuar te adorando. Quero ver se botar ele para andar de ônibus todos os dias, acordar e frequentar e andar de ônibus todos os dias, como todo mundo, se ele vai continuar te adorando. Irmãos, eu até gostava dessa situação de estar andando de ônibus, sabe por quê? Porque a gente começa a perder o contato, a gente começa a perder aquela coisa ali de ver as necessidades do outro. Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Eu vou falar aqui, mas os irmãos não se escandalizem por conta disso. Quando é de manhã, eu vejo pessoas de mais idade que era para estar já em casa descansando. No momento que eu estava ali, eu saio de casa às 5 horas da manhã. E do meu lado vai ter pessoas ali já de 70, 75 anos também pegando o mesmo ônibus. E você vê, não tem nenhum envelopezinho para falar que está em pró-consulta, que a gente sabe que nem todo mundo tem um veículo que possa ir num hospital mais longe um pouco. Não, estão indo trabalhar. A necessidade de trabalhar. Deus permite algumas coisas nas nossas vidas que é para a gente começar a dar valor no que Ele tem feito para nós. Às vezes a gente não entende o que o Senhor está mostrando. Uma vez eu até comentei com a pastora Elaine, com esse carro aí também, eu não tinha dinheiro nem para trocar o pneu estava furado dentro do carro. Aí depois Deus vem e bota prestações em dia. Eu falo assim: o que é um pneu furado para 2 prestações atrasadas, irmãos? Quantos pneus furados eu poderia ter colocado, ter trocado? Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é capaz de mover montanhas para nos abençoar. Mas quando Ele chega e cobra algo da gente, será que nós estamos prontos para fazer? E aí? Essa é a hora que o Senhor chega e fala assim: irmã Lourdes, vai lá e assume o ministério de mulheres. Ah, eu não quero. Bruno, vai lá e toma conta da sua família assim como eu te pedi. Irmã Rosana, toma conta da sua casa assim como eu te entreguei. Irmão Galvão, eu sei de tudo da sua vida, eu sei tudo a seu respeito. Não adianta ninguém falar nada, porque eu sei, o seu propósito é comigo, não é com o homem não. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente no nosso momento da carne, a gente não quer entender o que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor é tão claro. O Senhor é tão claro. Ele chega e nos abençoa a todo momento. Aí quando pede para a gente fazer a obra dele, para ajudar a obra dele, aí a gente fala: ah, não vou não, hoje eu não vou, eu não quero. Irmãos, eu falo isso porque isso aconteceu comigo também. Isso um dia aconteceu comigo. Até o dia que o Senhor falou assim: mas se você não quer, então morre.
E aí, eu quis morrer? Olha eu mortinho lá no cemitério. Não, irmãos, estou aqui. Estou aqui. A palavra do Senhor diz que a gente é preparado, a gente é moldado. Ninguém nasce sabendo de nada. É o Senhor que nos molda para qualquer coisa, para tal coisa que Ele designar. É Ele que vai nos moldar, é Ele que vai nos preparar, é Ele que vai nos dar a palavra, é Ele que vai nos ajudar a entregar para a igreja o que tem que ser entregue. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, e a convicção, que nada sou eu, nada vem de mim, tudo vem de Deus. Naquele momento ali em que você estiver levando a palavra, que a igreja estiver pipocando, que estiver glorificando a Deus, e você se achar que é você, não, irmãos, não. Baixa tua bola, baixa tua bola. O Senhor nos capacita para que a gente seja usado como instrumento dele, e não para sair nas redes sociais aí achando: ah não, eu prego muito. Você viu aquele dia lá na igreja? Não, você não é nada, eu não sou nada sem a ajuda de Deus. Se não for a misericórdia do Senhor aqui para a gente subir aqui nesse altar e falar o que Deus quer transmitir para a igreja, nem suba, irmão, nem suba. Sabe por que eu falo isso? Que é capaz de descer o fogo do céu e te torrar aqui. Aí você imagina como que a igreja vai te ver através desse acontecimento. Voltando à pregação aqui, quando Moisés estava ali, que a sarça ardeu. Se Moisés não fosse um escolhido de Deus, aquele fogo não poderia ter queimado ele. Quando Moisés pegou o bordão e jogou no chão, e ele foi transformado em cobra, foi Moisés que fez aquilo? Existem imagens que podem fazer ilusão, mas o poder de Deus não é ilusão. Glória a Deus. O poder de Deus é real. Acabei de dar um testemunho aqui. Quem é que bota prestação de carro? A não ser que tenha alguém indo lá e pagar minhas contas, pegando meu carrinho lá. Não, irmãos, isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Eu vi minha sogra morta. Eu vi. Não tinha mais vida. Quando o Senhor teve a misericórdia e trouxe ela de novo à vida. Olha só que coisa interessante, irmãos. Eu ouvi uma pregação em que um jovem, ele morava no fundo de uma igreja, e quando ele passou a frequentar essa igreja, o pai dele comprou um milheiro de tijolo e ficava todo dia jogando desse milheiro de tijolo para o telhado da igreja e quebrava o telhado da igreja. Chegou um momento que o pastor pegou e falou assim: não vamos correr atrás de nada, vamos fazer uma laje. Olha só, Satanás usando ele naquele momento ali, foi uma coisa tão extraordinária que a igreja conseguiu se reunir e botar uma laje na igreja. Se não é o próprio Deus que faz isso, vai lá, Satanás, pode fazer qualquer coisa que eu vou fazer melhor. Aí então ele pegou e cessou de jogar os tijolos em cima do telhado, porque não ia adiantar nada, só ia quebrar o tijolo dele. Aí foi quando ele foi acometido por uma doença e foi internado às pressas. E o que o médico falou para ele? Infelizmente, seu pai só tem 72 horas de vida.
Eu passei por isso. Quando os médicos falaram que com 72 horas eles iam desligar o aparelho da minha sogra. Aí então, irmãos, esse menino lá pegou e falou assim: pastor, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim: meu filho, agora é orar. É somente orar. Esse jovem lá na pregação lá era falado que ele passou 72 horas orando. Era jejuando e orando, irmão. Jejuando e orando. Quando chegou com as 72 horas que ele recebeu uma ligação, ele falou assim: infelizmente eu tenho que ir lá para ver o que aconteceu com meu pai. Quando ele chegou lá, o pai dele estava sentado na maca e falando assim: agora sim, filho, eu quero servir esse Deus que você serve, porque foi ele que me colocou nessa situação. Somente Deus é quem pode tirar quem está morto para a vida. Somente Deus. Eu vivi isso com meus próprios olhos. Eu cheguei e falei assim: Senhor, eu queria viver uma experiência dessa, mas olha só, eu pedi a experiência de um jeito da vida, mas não sabia o que ia passar dentro da minha casa. E foi o momento em que eu vi. O médico chegou e falou assim: só vamos aguardar 72 horas. Eu, na minha incredulidade, eu corri atrás de cemitério e tudo, já para preparar. E foi quando Deus pegou e trouxe a minha sogra de volta e botou ela, já com 72 horas, ela caminhar dentro do hospital fazer fisioterapia. Irmãos, eu vi isso. Eu pedi para Deus para contemplar um milagre desse. Mas olha só, eu vi isso, mas aí vem os outros questionamentos. Tem que passar? Tem. A minha sogra era incrédula, mas ela aceitou Jesus um mês antes. Mas ela tinha que passar o processo, até mesmo porque Deus já tinha falado isso. Então, irmãos, aí eu vi novamente minha sogra caiu de novo. Quando eu cheguei lá, que eu vi ela sem vida, fazendo a hemodiálise, porque a hemodiálise, para trocar o sangue, você olha para a pessoa ali, a pessoa é a derrota. Aí nisso que eu vi ali, eu falei assim: Senhor, eu vi, contemplei. E nisso, irmãos, a gente começou a se compadecer. Não estou falando isso para me vangloriar nem nada, porque foi o Senhor que colocou no meu coração isso. Tinha muitas outras pessoas, e às vezes o nosso egoísmo era só orando pela salvação da minha sogra. Aí teve um dia que eu fui orar, eu fiquei preocupado com as câmeras. Por quê? Hoje a gente sabe que esse negócio de câmeras é sensacionalismo e tudo. Eu peguei e falei assim: não, ali tem uma câmera, pode me ver. Aqui tem uma, pode me ver. Ali tem outra, pode me ver. Aí tinha realmente assim, onde que entrava já para o UTI e o elevador. Eu falei assim: não, aqui é um lugar mais reservado. Vou fechar meus olhos e vou orar. E comecei a orar. A oração que eu tinha, irmãos, Deus não permitia que eu orasse só pela minha sogra. Glória a Deus. Tinha uma pessoa lá que ela já estava acamada há 80 dias naquele hospital. 80 dias na UTI. O esposo dela estava morando embaixo do hospital, na porta ali do hospital. E todo dia eu via aquele reclame dele ali: responde, fala alguma coisa. Não aguento. Ele não falava não aguento, eu falava assim: eu queria só que ela falasse alguma coisa. Mas já tinha 80 dias e ela não respondia nada. Nesse dia que eu fiz a oração que eu fiz, e foi tão forte assim, eu lembro que no momento eu falei assim: Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas. Somente o Senhor é quem pode fazer um milagre na vida de todos que estão aqui acamados. Eu te peço, Senhor, principalmente pela vida dessa mulher, faz o teu mover, Senhor. Se for para levar, o Senhor leve. E também para minha sogra, Pai, tem misericórdia. E foi isso que eu fiz. E eu de olho fechado ali, quando eu escutei só assim: amém. E eu abri o olho. Quando eu abri o olho, tinha um enfermeiro dessa altura na minha frente. Aí eu falei assim: amém, meu irmão. Aí ele entrou no elevador,
Aí eu falei assim: Senhor, eu acredito que a oração foi aceita. Glória a Deus. No outro dia, quando eu cheguei lá, eu não vi mais esse cidadão lá. Aí eu fiquei sabendo que Deus recolheu essa irmã. E durante o processo da minha sogra ali, muitas outras pessoas foram indo. Aí daqui a pouco ela voltou ao normal. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, ela só não anda, mas ela tem os movimentos dos braços e das pernas. E eu creio que o milagre do Senhor vai ser verdade. Que seja para um dia, para ela andar e ver as coisas, e depois você, sei lá, o Senhor é que sabe de todas as coisas. Mas o propósito de Deus é esse. No momento em que botou Moisés ali, levantou, endureceu o coração de Faraó, para que ele entendesse também que Deus era com ele. Sabe por quê? Porque no momento, se ele não chega, só chega lá e fala assim, se Faraó já tivesse com o coração quebrantado, você imagina as maravilhas de Faraó, de Moisés aparecendo ali, através da vida de Deus, aparecendo através da vida de Moisés. O que Faraó ia achar? Falou assim: tá, outro mágico. Mas não, o poder de Deus acompanhava Moisés. Sabe o que eu tenho para dizer para os irmãos hoje? Deus está levantando pessoas aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Deus está levantando pessoas aqui neste lugar para um propósito novo. Para um propósito novo. Quem sabe o amanhã só Deus. A gente não sabe. Mas Deus, ele tem feito maravilhas no nosso meio. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, às vezes a gente não testemunha, mas a gente tem que passar a testemunhar. Porque o Senhor ainda, aquele que fez no passado, ainda faz hoje. Ele ainda faz hoje. Quando Deus, cobrando de Moisés essas situações para a vida dele, falando assim: pode ir que eu estou contigo. Irmãos, é normal da gente achar que a gente não consegue, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Nós temos um Deus que nos ajuda. E se a gente não der conta, assim como ele fez na vida de Moisés, que levantou Arão para estar junto dele, eu creio que o Senhor vai levantar Arões, colocar assim na vida de cada um. Vai levantar pessoas para estar ombreado com vocês ali. No meu serviço, o pastor até comentou aqui, veio aqui da pregação do Senhor, pastor. Falou do escudo. Lá nós usamos esse escudo. Só que se a gente não confiar em quem aqui está do lado, em quem está do nosso lado, o que pode acontecer? Vai dar a brecha e alguma coisa vai nos atingir. Meu Deus, que forte isso. E vai nos atingir. Mas sabe o que Deus fala também? Que a gente não precisa só confiar nesses que estão aqui do lado, levantado por Deus, não. Porque nós temos um Deus supremo que está o tempo todo do nosso lado. Esse escudo do Senhor é bem maior do que a gente imagina. Esse escudo que Deus usa para nos cobrir é como se fosse um adorno, ele nos fecha. Mas nós temos que estar na posição de servos, de estar o tempo todinho pronto para servir. Vamos nos colocar de pé nessa noite.